Bem, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar os nossos estudos de hoje, agradecendo a Deus, a Jesus, por mais esta oportunidade de estarmos aqui todos reunidos mais uma vez. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em novas e velhas tentações. Livra-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Tati, boa noite. Cláudia, boa noite. Vamos pegar aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, Moral Estranha. Deixar aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Ele disse a um outro: Segui-me. E ele lhe respondeu: Senhor, permite-me antes enterrar o meu pai. Jesus lhe respondeu: Deixai aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Mas por vós ide anunciar o reino de Deus. São Lucas 9, 59, 60. O que podem significar essas palavras? Deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. As considerações precedentes mostram, primeiro, que, nas circunstâncias em que foram pronunciadas, não poderiam exprimir uma censura contra aquele que considera um dever de piedade filial ir enterrar o seu pai. Elas encerram, porém, um sentido profundo que só um conhecimento mais completo da vida espiritual poderia fazer compreender. Só um minutinho. Vamos lá. A vida espiritual, com efeito, é a verdadeira vida. É a vida normal do espírito, sua existência terrestre não é senão transitória e passageira. É uma espécie de morte, se comparada ao esplendor e à sua atividade da vida espiritual. O corpo não é senão uma veste grosseira que reveste momentaneamente o espírito, verdadeira cadeia que o prende à gleba da terra, e da qual se sente feliz de estar livre. O respeito que se tem pelos mortos não se prende à matéria, mas pela lembrança ao espírito ausente, é análogo àquele que se tem pelos objetos que lhe pertence, que tocou, e que aqueles que o amam aguardam com relíquias. É o que... Desculpa. É o que esse homem não poderia compreender por si mesmo. Jesus lhe ensina dizendo: Não vos inquieteis com o corpo, mas pensai antes no espírito, e de ensinar o reino de Deus, e de dizer aos homens que sua pátria não está na terra, mas no céu, porque lá somente está a verdadeira vida. Bom, isso aqui a gente também já está cansado de saber, né? Boa noite a quem entrou. Essa situação que Jesus colocou é uma situação para que a gente pudesse entender que realmente a vida material é a vida menos importante. O que realmente importa é a vida espiritual, né? Então, por isso que Jesus falou dessa forma. Mas vamos lá, vamos aqui no nosso livro fazer o estudo, o livro No Mundo Maior. Nós estamos no capítulo 11, e o capítulo 11 vai tratar sobre sexo. Vamos continuar da mesma forma, né? Se alguém quiser colocar alguma coisa daquilo que eu falei, fique à vontade. Ou se alguém quiser perguntar alguma coisa, também fique à vontade, porque esse assunto de sexo é um assunto aqui entre nós aqui, a gente pode discutir bem, né? Mas, por exemplo, lá na Casa Fabiana não dá para fazer uma palestra sobre sexo, né?
vai virar uma bagunça, né? Mas aqui a gente pode tratar de uma forma mais aberta e tranquila. E perguntem o que vocês precisarem, tá ok? Então vamos lá. Ainda sob a impressão desagradável colhida do drama de Cecília, acompanhei Calderaro a curioso centro de estudos, onde elevados mentores ministravam conhecimentos a companheiros aplicados ao trabalho de assistência na crosta, né? Ou seja, espíritos que vinham trabalhar aqui na Terra. Não é tempo de revelações avançadas, informou o instrutor, mas instituição de socorro eficiente às ideias e empreendimentos dos colaboradores militantes nas oficinas de amparo espiritual. Cátedra de amizade, criada para discípulos a quem o esforço perseverante enobrece. Ante minha indagação de aprendiz, continuou o bondoso, esses amigos reúnem-se uma vez por semana a fim de ouvirem mensageiros autorizados no tocante a questões que interessam de perto nosso ministro de auxílio aos homens. Estimo teu comparecimento hoje, porquanto o emissário da noite comentará problemas atenientes ao sexo, uma vez que estudas nestes dias os enigmas da loucura com tempo curto para a realização de experiências diretas, a palestra vem ao encontro dos nossos desejos. Não foi possível maior conversação preliminar, né? Então, como o André Luiz era uma pessoa que estava interessada em conhecer tudo sobre o mundo espiritual, eles aproveitou que ia ter essa reunião e convidou o André Luiz, tá? Então, vamos lá. O assistente observou que os trabalhos já estariam iniciados. Seguimos, por isso, sem maiores delongas. Com efeito, encontramos a Assembleia em plena função. Pouco mais de 200 de companheiros do nosso plano ouviram atenciosamente, iluminado condutor de almas. Sentamo-nos, por nossa vez, respeitosamente à escuta. Portador dessa sabedoria, cercado de viva luminosidade, prelecionava sem afetação, palavra bem timbrada, penetrando-nos o íntimo pela inflexão da sinceridade, falava simples. No exame das causas da loucura, entre individualidades, sejam encarnadas, sejam ausentes da carne, a ignorância quanto à conduta sexual é dos fatores mais decisivos. A incompreensão humana dessa matéria equivale à silenciosa guerra de extermínio e de perturbação, que ultrapassa de muito as devastações da peste referidas na história da humanidade. Vocês sabem que só a epidemia de bubões no século VI da nossa era, chamada peste de Justiniano, eliminou quase 50 milhões de pessoas na Europa e na Ásia. Pois esse número expressivo constitui bagatela comparado com os milhões de almas que as angústias do sexo dilaceram todos os dias. Problema premente este, que já ensandeceu muitos cérebros de escola. Não podemos atacá-lo a tiros de verbalismo, de fora para dentro, à moda dos médicos superficiais, que prescrevem longos conselhos aos pacientes, tendo, na maioria das vezes, absoluto desconhecimento da enfermidade. Agora que nos distanciamos das imposições mais rijas da forma, sem nos libertarmos, contudo, dos antecedentes fundamentais de suas leis, que ainda nos subordinam às manifestações, compreendemos que os enigmas do sexo não se reduzem a meros fatores fisiológicos. Então, quer dizer,
Ele está falando que ele entende certas coisas, né? Deixa eu pôr o Vitor aqui. Porque agora eles desencarnados, eles conseguem ver esse problema de uma forma mais ampla, tá? Vitor, seja bem-vindo. Então, continuando. Não resultam de automatismo nos campos de estrutura celular quais aqueles que caracterizavam os órgãos genitais masculinos e femininos, em verdade substancialmente idênticos, diferenciando-se unicamente na expressão da sinalética. A esse respeito, formulamos conceitos mais avançados. Se aí residem forças procriadoras dominantes, atendendo aos estatutos da natureza terrestres, reguladores da vida física, temos na inquietação sexual fenômeno peculiar ao nosso psiquismo em marcha para superiores zonas da evolução. Doloroso é, porém, verificar a desarmonia que se afundam os homens com sombrios reflexos nas esferas imediatas à luta carnal. Inúmeros movimentos libertadores estalaram através dos séculos no anseio da vida melhor. Guerras sangrentas de povo contra povo, revoluções civis espalhando padecimentos inomináveis, têm sido alimentadas na Terra, no curso do tempo, em nome de princípios regeneradores, segundo os quais se abrem novas conquistas do direito no mundo. No entanto, o cativeiro da ignorância no campo sexual continua escravizando milhares de criaturas. Vamos lá. Inútil é supor que a morte física ofereça solução pacífica aos espíritos em extremo desequilíbrio que entregam o corpo aos desregramentos passionais. A loucura em que se debatem não precede de simples modificações do cérebro, dimana de desassociação dos centros perispíriticos, o que exige longos períodos de reparação. Indiscutivelmente, para a maioria dos encarnados, a fase juvenil das forças fisiológicas representa delicado estágio de sensações, em virtude das leis criadoras e conservadoras que regem a família humana. Isto, porém, é acidente e não define a realidade substancial. A sede do sexo não se acha no corpo grosseiro, mas na alma, em sua sublime organização. Na esfera da crosta, distingue-se homens e mulheres segundo sinais orgânicos específicos. Entre nós, prepondera ainda o jogo das recordações da existência terrena em trânsito, como nos achamos para as regiões mais altas. Nestas, sabemos, porém, que feminilidade e masculinidade constituem característicos das almas acentuadamente pacíficas ou francamente ativas. Compreendemos destarte que, na variação de nossas experiências, adquirimos gradativamente qualidades divinas, como sejam a entrega e a ternura, a fortaleza e a humildade, o poder e a delicadeza, a inteligência e o sentimento, a iniciativa e a intuição, a sabedoria e o amor, até lograrmos o supremo equilíbrio em Deus, né? Então, está colocando que essas situações de sexo, né, elas vão evoluindo conforme nós evoluímos como espíritos, né? Então, é uma questão de que tudo é a evolução mesmo. Convictos dessa realidade universal, não podemos esquecer de nenhuma exteriorização do instinto sexual na Terra.
qualquer que seja a sua forma de expressão, será destruída, senão transmutada no estado de sublimação. Ou seja, tem que sublimar tudo isso, né? As manifestações dos próprios irracionais participam do mesmo impulso ascensional. Nos povos primitivos, a eclosão sexual primitiva, pela posse absoluta, a personalidade integralmente ativa do homem dominava a personalidade totalmente passiva da mulher. O trabalho paciente dos milênios transformou, todavia, essas relações. A mulher mãe e o homem pai deram acesso a novos sopros de renovação do espírito. Com base nas experiências sexuais, a tribo converteu-se na família, a taba metamorfoseou-se no lar, a defesa armada cedeu ao direito à floresta selvagem e tornou-se na lavoura pacífica a heterogeneidade dos impulsos nas imensas extensões do território abriu campo à comunhão das ideias na prática progressiva. A barbárie ergueu-se em civilização, os processos rudes de atração transubstanciaram-se nos anseios artísticos que dignificam o ser, o grito elevou-se ao cântico, a estimulada pela força criadora do sexo, a coletividade humana avança vagarosamente, embora para o supremo alvo do divino amor. Né? Então, tudo é uma questão de evolução. Né? Então, a gente espera que todos cheguemos lá, nessa parte. Né? Na espontânea manifestação brutal dos sentimentos menos elevados, a alma transita para a gloriosa iniciação. Desejo, posse, simpatia, carinho, devotamento, renúncia, sacrifício constituem aspectos dessa jornada sublimadora. Por vezes, a criatura demora-se anos, séculos, existências diversas de uma estação para outra. Raras individualidades conseguem manter-se no posto da simpatia com o equilíbrio indispensável. Muito poucas atravessam a providência da posse sem duelos cruéis com os monstros do egoísmo e do ciúme, aos quais se entregam desvairadamente. Né? Então a gente está vendo que esses problemas hoje estão muito mais complicados, né? Esses espíritos hoje em dia que a gente tem visto aí assassinando o companheiro, a companheira, né? São espíritos que ainda não conseguiram vencer essas barreiras, né? Então vejam como a gente está ainda atrasado, né? Tem muita gente atrasada nessa situação, né? Alguém quer comentar alguma coisa? Vitor quer falar alguma coisa? Tudo bem, meu amigo. Ótimo, pode seguir aí. Por mim, pode seguir. Ô, Roberto, Fala, Carlos. eu não lembro agora em que livro que eu estudei, mas ele fazia mais ou menos uma comparação das energias, né? Quais aquelas energias nossas que Uhum, elas são mais fortes. O instinto de sobrevivência, sim, a coisa no texto que eu tinha lido lá, era o mais forte, né? Você luta pela sua vida, você quer ficar exato. vivo a qualquer preço. Que era uma energia mais forte, que era a energia da sobrevivência. Depois, a segunda energia mais forte era do sexo, porque o sexo vinha com a procriação, com a manutenção da espécie, mas mesmo assim, né, junto tudo isso vinha uma energia muito forte do ser humano. Então, a gente aqui no nosso nível, né, como o texto mesmo diz, quando a gente virar espírito elevado, não tem sexo. Os Uhum, espíritos elevados lá, perfeitos, não tem sexo não. mais. Acabou. Não, não existe isso.
Assim como não vai ter intestino, estômago, não vai ter nada disso, vai viver de luz, não vai ter sexo também. Mas é uma energia muito forte para o nosso estágio evolutivo, né? Exato. E que é difícil, e todo mundo escorrega. Uhum. Muito fácil escorregar nessa energia, na segunda energia mais forte que a gente tem. Eu li eu ouvi algumas, não era uma palestra específica, né, mas algumas coisas que o próprio Divaldo comentou, né, e, e ele, quando ele era ainda jovem, e ele sentiu essa força do sexo, e ele foi conversar com o Chico Xavier para se aconselhar, né? Então, o Chico falou para ele que ele teria que esperar ficar tranquilo que aquilo passava, né? Porque o sexo está em todos nós, não tem jeito, é uma das, como você falou, é uma das forças mais fortes do universo, né? Por quê? Porque, veja, a gente, através do sexo, é que você vai trazer os espíritos para reencarnarem aqui na Terra, né? É que como a humanidade ainda está cheia de problemas, né? A humanidade de um modo geral, né? Ainda a gente não atingiu aqueles objetivos da divindade, né? Que é sublimar o sexo. Ainda a gente está dependente de uma série de situações. E a gente vê tudo isso acontecendo no mundo inteiro, né? Mas é uma questão de tempo, né? Quanto tempo vai demandar? Muitas encarnações, né? Muitas encarnações, até a gente chegar numa sublimação, como dizem os espíritos, né? Então, a gente tem que ter paciência, procurar analisar as situações para não entrar em erros. É isso que a gente tem que fazer. Alguém quer. Excessos, né? Qualquer É, excesso é tudo complicado. que é Qualquer excesso. excesso não adianta, é complicado. A gente tem que andar sempre pelo caminho do meio, Uhum. nem à direita nem à esquerda, o caminho do meio. Alguém quer colocar alguma coisa sobre esse Ô, assunto? ô, Roberto, Fique à Roberto, vontade, meu querido amigo Victor. eu acho que eu vi alguma coisa referente a essa questão das energias, até a energia sexual, acho que foi do próprio Divaldo, que E a gente direcionava essa energia para outras áreas, não era alguma coisa assim? sim, exato. Que, por Ela exemplo, a pode questão da ser. arte, né, que a gente, eu acho que todos esses trabalhos, essas oportunidades que a gente tem através da mediunidade e outros trabalhos da caridade, acho que fazem também que pouco a pouco a gente vai depurando essas energias, né? Voltando elas para outras áreas, né? Não tem uma questão assim também? Sim, muito Não bem poderia ser colocado. dessa forma? Muito bem colocado, Victor. É assim mesmo. Você pode redirecionar, porque é uma energia forte, né? E essa energia pode ser redirecionada para outras situações, Isso- para a arte, por exemplo. Nós, para a vida de médiums que nós temos, né? Que a gente tem que. Sim, Não que a gente não. Ah, não, médium não pode fazer sexo. Não, peraí. sim. Tem que ser um negócio regrado, né? Não se pode cometer abusos, né? Então, esse é o caminho. Continue aí, Vitor. Mas não, na verdade era só esse. Eu só queria até compartilhar, ver com você, mas é isso mesmo. Eu acho que até o Divaldo também, ele utilizava essa energia sexual, ele direcionava para outras áreas também, né? Se eu não me engano. É Sim, isso mesmo? Você exatamente. pode confirmar, né? É exatamente isso, né? Porque ele tinha a questão da missão da mediunidade, de levar, né? Então acho que para ele poderia ser uma forma de ele conseguir lidar muito com essa questão dessa energia, né? Ele Que como o tem, Carlos disse, a gente traz isso até como um instinto, poderia ser, né? Um instinto de sobrevivência, né? Que a gente está claro, depurando os nossos instintos a pouco, né? Não é mais ou exatamente, menos isso, meu amigo? exatamente isso. E o próprio Divaldo falou, né, que na juventude ele tinha esse problema, né? Por isso que ele foi conversar com o Chico, para o Chico É, orientar ele, né? Então, são sim. energias que somos todos portadores, né? Então, devagar com as encarnações, a gente vai apurando tudo isso, né? E acho que como você disse que é bem importante, não é que é uma coisa ruim ou errada. Não, claro que Muito não. pelo contrário.
tudo tem o seu devido valor, e essa questão é muito importante para nós também, né? Sem dúvida nenhuma. É não cometer os exageros que se a gente vê por aí, né? É, sim. Esse é o grande negócio. É isso aí, meu amigo. Desculpa, atrapalhei demais aí. Não, você nunca atrapalha, Vitor. Que é isso? Tô Alguém sem quer, camisa aqui, ó. Tô sem blusa andando aqui com o pitbull aqui. né? Tá passeando aí? Eu tô tudo Tô. encapotado aqui, a minha gripe, 2 meses, gripe, resfriado, sei lá o que é, alergia, diabo a quatro, aí não passa 2 meses. Tá bom, vai lá, segue aí. Desculpa, eu vou calar o microfone. Bom, vamos lá. Ninguém quer comentar mais nada? Aí eu vou continuar aqui, tá? Então vamos lá. Roberto, só um Opa, comentário aqui, que faz sentido. pode Eu falar. acho que tem uma questão da evolução, até do ponto de vista dos seres, né? Porque os animais, na verdade, a questão sexual é somente para procriação e de forma, né, arbitrária. Eu acho que o fato da gente, dos seres humanos, já terem realmente dentro da racionalidade, já houve uma evolução e a utilização dessa energia dessa forma já demonstra isso, né? Se a gente Sem for dúvida. pensar justamente na nossa evolução como seres, né? Então, acho que isso tem que se pensar mesmo, né? Qual é essa questão? Aí já envolvendo dentro dessa racionalidade a questão do nosso emocional, das nossas afinidades e tudo mais, que já vem nesse, eu falo que é meio que um combo, né? E a má utilização disso dentro das relações é o que a gente percebe que são as distorções, né? Sejam das famílias, sejam das, né, de um modo geral aí. Acho que cabe um pouquinho disso, né? Causam transtornos ao espírito, né? Esse é o grande problema. Exatamente. Que a não Então, utilização dessa racionalidade, que já é uma evolução do ser, né? Do ser humano, exatamente. eu acho, né? A gente vai dando passos, né? Cada Uhum. encarnação, a gente vai dando alguns passos, né? Então, agora, para a gente chegar onde é necessário, ainda vai demorar um bom tempo, né? Eu acho que eu Mas, penso nisso. A gente já teve uma evolução como ser, agora tem que ter realmente dessa parte espiritual para ter o acompanhamento, né? tá. Senão as coisas Mas a gente não vai casam. chegar lá. Nós só não Se sabemos Deus quando, quiser. mas vamos chegar lá. Vai demorar um bocado, né? Mas vamos Vai. chegar, sim, se Deus quiser. Bom, vamos lá. Se alguém quiser falar alguma coisa, também fique à vontade, tá? Nós não vamos ter a segunda parte, porque a Bia não vai estar presente hoje. Vou continuar aqui, ó. Reduzido o número percorre os departamentos do carinho sem se algemarem por largo trecho, aos gnomos do exclusivismo, né? Exclusivismo, eu diria assim, né? Eu tenho falado com muitos espíritos que a gente percebe que eles querem aquela pessoa de qualquer jeito, porque tirou uma amada, tirou a esposa, né? Não que ele não tenha razão, claro que tem, né? Mas a gente vê essa parte do exclusivismo de pessoa para pessoa, né? E esses espíritos acabam esquecendo que nós somos, em última instância, aí, espíritos e cidadãos do universo, né? E como o Vitor falou, vai chegar um momento, ou o Carlos também falou, vai chegar um momento em que nós vamos ser luz apenas, né? Então, quer dizer, se ainda a gente está preso àquela situação de pessoa para pessoa, quer dizer, a gente ainda está longe do ponto final da coisa, né? Está muito longe do ponto final. Porque, veja, o que vale são almas e espíritos afins, né? Porque quando a gente desencarnar, não vai ter mais essa, você é minha esposa, você é meu filho. Veja, seremos espíritos afins, só isso, né? Então, quer dizer, ainda, talvez a gente esteja longe disso. Mas vamos lá. E às vezes, só após milênios de provas cruciantes e purificadoras, consegue a alma alcançar o zênite luminoso do sacrifício para a suprema libertação, no rumo de novos ciclos de unificação com a divindade. O êxtase do santo foi um dia mero impulso, como o diamante lapidado, gota celeste eleita para refletir a claridade divina,
viveu no aluvião, ignorado entre seixos brutos. Claro está assim, como se submete o diamante ao disco do lapidário para atingir o pedestal da beleza, assim também o instinto sexual, para coroar-se com as glórias do êxtase, há de dobrar-se aos imperativos da responsabilidade, às exigências da disciplina, aos ditames da renúncia. Né? É aquela história, né? Isso ocorre muito entre marido e mulher. Não, ela é minha ou ele é meu, só aquele, né? Aquele sentimento de posse. Isso é posse e não é o amor ainda. Né? Estas conclusões, contudo, não nos devem induzir a programas de santificação compulsória no mundo carnal, que é o que eu falei, né? Não é proibido fazer sexo, não é isso. Tem que haver um rigor sobre isso, né? Olha, vou ler de novo. Estas conclusões, contudo, não nos devem induzir a programas de santificação compulsória no mundo carnal, né? Então, quer dizer, a gente fala, mas e os padres aí não fazem um juramento aí, não pode ter sexo? Veja, a gente vê que hoje, sabendo alguma coisa que a gente sabe, que nem eles conseguem cumprir, né? E eles se impõem isso, mas Jesus nunca falou que precisava fazer isso ou aquilo, né? Porque é uma condição carnal, está dentro da gente, o sexo, né? Só que a gente tem que ter uma postura sobre isso. Mas vou continuar a leitura aqui. Nenhum homem conseguiria negar a fase da evolução em que se encontra. Não podemos exigir que o Hotentote inculto envergue a beca de um catedrático e se ponha, de um dia para o outro, a ensinar o direito romano. Irrisório seria, pois, reclamar do homem de evolução mediana a conduta do santo. A natureza, representação da inesgotável bondade, é a mãe benigna que oferece trabalho e socorro a todos os filhos da criação. Sua determinação de amparar-nos é sempre tanto mais forte quanto mais decidido é o nosso propósito de progredir na direção do bem supremo. Ou seja, essas coisas são questões pessoais. Eu quero progredir ou não? Eu quero fazer a coisa de modo correto ou não? Né? Porque está cheio de perversões por aí. Não desejamos, portanto, preconizar no mundo normas rigoristas de virtude artificial, nem favorecer qualquer regime de relações inconsistentes. Nossa bandeira é, sobretudo, a do entendimento fraternal. Trabalhemos para que a luz da compreensão se faça entre os nossos amigos encarnados, a fim de que as angústias afetivas não arrojem tantas vítimas à voragem da morte intoxicadas de criminosas paixões, né? Então, é aquilo que ele está colocando, né? A gente não pode andar mais depressa do que a gente quer. A gente tem um programa a ser seguido. Nós não vamos virar santo do dia para a noite, né? Nem é o objetivo da espiritualidade. Mas estou vendo aqui, faltam 2 minutos e meio, eu vou parar aqui, tá? Sim, tem sentido quando a gente continuar. Então, veja, como diz aí o texto, né? Ninguém vai virar santo do dia para a noite. Todos nós temos caminhos a percorrer, né? E agora, a gente tendo a facilidade de entender a doutrina espírita, esses caminhos podem se tornar mais suaves, mais compreensíveis para a gente, né? Mas é aquela história, todos nós temos que trilhar esses caminhos, não tem jeito.
Bom, espero que vocês tenham gostado do tema e do texto, né? A gente continua daqui 15 dias. Semana que vem, o nosso querido amigo Victor continua. Espero que a minha garganta esteja melhor, né? Já faz 12 meses que está assim. Então, como eu falei, nós não vamos ter a segunda parte, porque a Bia não pode estar presente. Então, eu quero agradecer o comparecimento de todos. Vamos pedir a Deus e a Jesus que acompanhe cada um de nós nos nossos dias, que as semanas sejam de paz, de tranquilidade, e que possamos continuar a nossa jornada terrena sem grandes demandas. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em novas e velhas tentações. Livra-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Boa semana a todos, pessoal. Obrigado. Até mais. Tchau, Obrigado, tchau. boa Boa noite. noite. Boa noite, Carlão. Boa noite, Arlete. Cláudia, boa noite. Cíntia, boa noite. Tatiana, boa noite. Boa noite, Cíntia. Boa noite, Cláudia.